Graças a paz, meus irmãos, bom estarmos juntos para meditarmos na Palavra do Senhor. Eu gostaria de ler um texto com você que se encontra no Salmo 105, verso 15, que nos fala assim: A ninguém permitiu que os oprimisse, antes por amor deles repreendeu a reis, dizendo: Não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Eu acredito que você já deve ter ouvido esse texto algumas vezes na boca de pastores, bispos, apóstolos, de alguém que tem um cargo eclesiástico, dizendo que tais pessoas não podem ser questionadas, que tais pessoas não podem ser tocadas no sentido de falar mal. Eu quero dizer para você que todo texto ele está inserido dentro de um contexto. E muitas vezes nós repetimos coisas sem questionar a sua origem, sem analisar o contexto daquela palavra, e acabamos repetindo isto como se fosse uma verdade. Mas nunca procuramos nos informar se aquilo que está sendo ensinado é verdade ou não. Às vezes nós somos muito repetidores e falamos sem pensar. Eu vou te dar alguns exemplos, por exemplo, de frases que nós utilizamos no nosso dia a dia, que virou até muitas vezes ditados populares, e que muitas vezes nós estamos fazendo algo que é errado, que por não conhecer o contexto, ou por não conhecer a frase de forma correta, a gente acaba repetindo sem entender por que nós estamos falando aquilo. Eu vou te dar alguns exemplos. Por exemplo, há a música que fala: Batatinha quando nasce esparrama pelo chão. Você já deve ter ouvido isso várias vezes. Só que a expressão correta é: Batatinha quando nasce espalha a rama pelo chão. Ou seja, ela se espalha pelo chão. Essa é a ideia correta dessa frase. Quer ver uma outra frase que é muito comum utilizar? Por exemplo, você não conhece uma determinada cor, você tem dúvidas em relação àquela cor. Aí o que as pessoas falam? Cor de burro quando foge. Só que a expressão correta é corro de burro quando foge. Ou seja, o animal, o burro, sendo o caso esse animal que foge, ele é perigoso, ele pode dar um coice, pode morder alguém, pode causar algum estrago para alguma pessoa. Então o texto, a frase correta é corro de burro quando foge. Quer ver outra expressão que é muito utilizada e que as pessoas às vezes não procuram se informar qual é a sua verdadeira origem? Cuspido e escarrado. Porque quando nós falamos de duas pessoas que são muito iguais, dois irmãos, por exemplo, alguém da família que é igual uma outra, cuspido e escarrado. Na verdade, a expressão correta seria cuspido em Carrara. Esculpido em Carrara. Essa é a expressão correta, dando a entender que aquela pessoa é igual àquela outra pessoa que foi esculpida. Ou seja, o artista que esculpiu, ele fez igualzinho. Essa é a ideia, esculpido em Carrara, e não cuspido e escarrado, como muitas pessoas têm o hábito de repetir. Quer ver outra coisa que é interessante em relação à caça? Quem não tem cão, caça com gato. Mas a expressão correta é: quem não tem cão, caça como gato. Ou seja, se você não tem um animal para te ajudar na mata para fazer a sua caça, você tem que se agir como um gato para caçar. Essa é a ideia que a frase nos dá. Quer ver outra também, que vem falando a respeito do trabalho? São os ossos do ofício. Às vezes o trabalho é difícil, é penoso, e a pessoa diz assim, são os ossos do ofício. Mas na verdade não são os ossos do ofício. A expressão correta é, são ósseos do ofício. Essa é a expressão correta. Mas existe uma outra que é muito engraçada, que quando você come demais, ou alguém que você conhece come demais, né, ou exagerou na comida, você diz o quê? Meteu o pé na jaca. Só que a expressão correta não é meter o pé na jaca. A expressão correta é meteu o pé no jacá. Mas o que é isso? Vou te explicar. Antigamente haviam as vendas, que são os lugares onde os armazéns, né, que haviam na época, e as pessoas então, os donos dessas vendas colocavam em cestos, dentro desses cestos colocavam frutas e legumes e colocavam no chão. E as pessoas que iam comprar na venda acabavam escolhendo ali os frutos, os legumes para levar para sua casa. E o que acontecia? Quando entrava alguém e bebia demais da conta, acabava tropeçando nesse jacá que estava no chão, que é o nome correto desse cesto. Então, quando a pessoa metia o pé no jacá,
tropeçava no jacá, as pessoas diziam, ih, meteu o pé no jacá. Aí acabou que meteu o pé no jacá, virou o pé na jaca. E está falando em relação à comida, quando na verdade está falando em relação à bebida, à cachaça que a pessoa tomou em excesso. Então essa é a ideia. Quer ver uma outra também expressão que é muito engraçada que as pessoas utilizam hoje? Você está perdido, você não sabe o caminho, você pega informação, você encontra o endereço correto e chega até lá. Aí como é que nós utilizamos a expressão? Quem tem boca, vai a Roma. Só que a expressão correta é quem tem boca, vai a Roma. Ou seja, quem tem boca se volta contra, né? Se ali era uma questão, né, de política, né? Quando as pessoas não gostavam da ação ou da atitude, muitas vezes, da política romana, ou de um César, ou de um governador, as pessoas não vaiavam Roma. Essa é a ideia. E não no sentido de estar perdido e você encontrar o endereço correto. Quem tem boca vai a Roma. Não, quem tem boca vai a Roma. Então essas são expressões que nós vamos utilizando e que a gente não se dá conta. Quer ver outra expressão muito interessante? Quando você tem um menino, uma criança que é muito arteira, muito bagunceira, as pessoas dizem o quê? Esse menino não para quieto, parece que tem bicho carpinteiro. Quando na verdade a expressão correta é, esse menino não para quieto. Esse menino parece que tem bicho no corpo inteiro. Não tem bicho carpinteiro, tem bicho no corpo inteiro. Aí nós vamos para a Bíblia. Não sei se você já ouviu a expressão, né? Talvez os mais antigos devem ter ouvido essa expressão. 1000 chegará, 2 não passará. Dizendo que nós não passaríamos no ano 2000, já estamos em 2020. E essa expressão, inclusive eu li, em um livro, há muitos anos, dizendo que, aquele autor dizendo que ele não cria que de 2000 passaríamos, porque ele acreditava que Jesus voltaria para buscar a sua igreja antes do ano 2000. No entanto, já passamos e continuamos aqui. Outra expressão que as pessoas utilizam, diz que está na Bíblia, mas não está, é Deus escreve certo por linhas tortas. Essa expressão é muito comum. E é verdade, Deus faz coisas que aparentemente parecem estar fora do seu contexto, há uma confusão muitas vezes na nossa vida, e no fim, o que prevalece é a vontade do Senhor, o nome dele é glorificado e exaltado. Agora, isso não quer dizer que está na Bíblia. Essa frase não está na Bíblia, não existe. Então as pessoas vão utilizando textos fora de contexto e vão repetindo coisas sem saber a sua verdadeira origem. Quer ver uma outra expressão que é muito utilizada nos púlpitos das nossas igrejas? Quando Jesus falou para aquele jovem rico que ele deveria vender tudo e segui-lo, e aquele jovem ele vai embora, Jesus chega para os seus discípulos e diz: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí, eu já ouvi essa expressão no sentido de que no antigo Israel havia no muro de Israel uma portinhola pequenininha. Na entrada da cidade de Jerusalém tinha então essa porta pequena onde um camelo agachado ele conseguia passar por aquela portinhola e entrar para dentro da cidade de Jerusalém. Só quero dizer para você que essa portinhola nunca existiu. E se ela existisse, um camelo passasse por ali, nós não podemos dizer então que a salvação ela é mediante a graça de Deus, somente mediante a salvação procede somente do Senhor. Então é possível. E Jesus disse que era impossível. Então eu quero dizer para você que essa portinhola ela nunca existiu. Isso foi uma invenção. Alguém criou isto e começou a pregar isto e ensinar dessa forma. E começaram a dizer que essa porta pequenininha que o camelo passava agachado era chamada de fundo de agulha. Só que essa portinhola ela nunca existiu, ela é irreal. E, no entanto, quantas pessoas repetem isto? Provavelmente você já ouviu isto. E provavelmente você talvez tenha até pregado e ensinado tal coisa. Então eu quero dizer para você que não existe. Então quando um texto está fora do seu contexto, é pretexto para um montão de coisa. Então nós temos que ser como os bereanos, nós temos que procurar nos informar se aquilo que nós estamos ensinando é real ou não. Se o texto está dentro de um contexto, aquilo que está sendo ensinado, ele não está entrando, se contradizendo com a palavra de Deus. Hoje nós estamos na época do fake news. Quantos fake news têm sido ministrados nas nossas igrejas? Nenhum deles, esse em especial, quando não toqueis nos meus ungidos.
Quantos pastores em pecado, com a vida torta, com a vida errada, ensinam isto aqui? No entanto, essa palavra aqui está nos falando a respeito de Isaac, aliás, de Abraão, Isaac e Jacó. Está falando que eles foram preservados de andar naquela região como se fossem estrangeiros ali. Posteriormente, eles tomariam posse daquela terra. No entanto, o Senhor os guardou, os livrou de todo o mal. E o Senhor então diz: e a ninguém permitiu que os oprimisse, antes, por amor deles, repreendeu a reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. O texto aqui está falando de Abraão, Isaac e Jacó. Não está falando de pastor, não está falando de bispo, não está falando de apóstolo, não está falando de nenhum líder eclesiástico. Então nós temos que tomar cuidado para não aplicar um texto fora de contexto. Quer ver outro texto que é muito utilizado pelos pastores para dizer que não podem ser repreendidos, mesmo diante de grandes heresias, de grandes besteróis que andam ensinando? É o texto de primeiro livro de Samuel, capítulo 24, verso 6, quando diz assim: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor. Aqui Davi está falando de quem? De Saul. Que o Senhor me guarde de fazer tal coisa ao meu Senhor. O Senhor dele aqui está falando de Saul. E diz mais: isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Davi está dizendo que ele não tocaria de Saul para matá-lo, porque ele foi ungido por Deus para ser rei de Israel. Mas em momento algum, Davi deixou de repreender Saul. Em momento algum, Davi deixou de chamar a atenção de Saul devido às suas perseguições injustas em relação a Davi. Davi, em momento algum, ele se deixou levar pela ira, pelo ódio, ao ponto de matar. Ele não se deixou levar por isto, mas em momento algum ele deixou de repreender o seu sogro, que era Saul. Em momento algum. Então aqui ele está falando de matar, de assassinar. Isso que ele falou: não posso, eu não vou fazer tal coisa. Tanto que Abisai, uma vez ele teve a oportunidade de matar a Saul, que estava dormindo, e Davi chega para Abisai e diz assim: não mates, pois quem haverá de que estenda a mão contra o ungido do Senhor e fique inocente. O temor que Davi tinha para com Deus era tanto. Ele reconhecia a autoridade constituída sobre Saul. Mas ele também tinha sido ungido rei. Mas ele falou assim: em momento algum eu vou tomar o reino pelas minhas próprias mãos. Se o Senhor quiser me dar este reino, ele vai me dar de forma correta. Então, o Senhor que tire Saul. Agora, pelas minhas mãos, não. Então nós temos que tomar cuidado para não pegar texto fora de contexto e ensinar o que é errado. Ensinar as pessoas a darem crédito à palavra de Deus que não condiz. Então tome cuidado, meu irmão. Muitos pastores estão ensinando heresias, muitos pastores estão com a vida torta, estão com a vida errada, estão com a vida fora do contexto bíblico, daquilo que a Bíblia exige que um líder eclesiástico tenha que ter, para ser exemplo, padrão dos fiéis, como diz a palavra de Deus. E as pessoas estão utilizando esse texto para tentar se blindar de qualquer afronta, de qualquer correção, de qualquer posicionamento que a igreja tem em relação a ele. Por isso que a Bíblia nos fala, lá em 1 Timóteo, melhor dizendo, 1 Timóteo capítulo 5, 19 e 20, o apóstolo Paulo está escrevendo a Timóteo, e ele está falando em relação a presbíteros, aos pastores das igrejas, e ele fala em relação a estarem alguns em pecado. Olha só o que ele diz aqui. Não aceiteis denúncia contra presbíteros, senão exclusivamente sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. O apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo que tem que reunir a igreja, tem que chamar a atenção desse pastor que está em pecado. Está em pecado, tem que ser corrigido, tem que ser tirado, inclusive, de onde está, de liderança. Sabe por quê? Porque está com a vida torta. Não é referencial de testemunho para ninguém. Ele não está dando um bom testemunho, está agindo na contramão da palavra de Deus. Então não caia nessa. Um pastor, ele pode ser repreendido sim, e deve ser se ele estiver errado. Agora, ele também tem que ser respeitado, ele tem que ser honrado. Se ele age de forma correta, se ele prega a palavra de Deus, se ele age segundo os princípios da palavra, se ele é um homem de oração, se ele é um homem de bom testemunho. Então ele tem que ser respeitado. Assim como qualquer crente também tem que ser respeitado.
Então essa questão de você estar com a vida errada, com a vida torta, o pastor está agindo de forma, se contradizendo em relação à palavra de Deus, vive uma vida longe dos padrões estabelecidos pelo Senhor, e esse pastor tem que ser repreendido sim, ele tem que ser questionado sim, tem que ser chamado a atenção dele sim. Então tome cuidado, que muitos pastores estão usando esse texto para se blindar de serem corrigidos, quando a verdade não deve. Por isso que eu utilizei várias palavras que nós, infelizmente, nós utilizamos também, de forma errada. Quem tem boca, vai a Roma. Não, quem tem boca, vai a Roma. Então quem tem boca, vai o pastor que está errado, vai o apóstolo que está errado, vai o bispo que está errado. Tem que ser vaiado, tem que ser chamado a atenção, não pode dar crédito ao que ele está falando. Por isso que nós temos que conhecer a palavra de Deus, temos que procurar conhecer bem a palavra do Senhor, para nós não sermos levados por esse tipo de doutrina, de ensino errado e que tem levado as pessoas a baixar a cabeça para os erros, para aquilo que tem sido ensinado e que tem levado as pessoas a se afastarem do Senhor. Respeito tem que ter, admiração também, mas tudo isso dentro dos padrões bíblicos. Então, se seu pastor está ensinando esse tipo de coisa, mesmo estando errado, faça o favor, corrija seu pastor, não em público para que todo mundo veja, chamando a atenção, apontando o dedo, com educação, com respeito, mas chame a atenção. Se ele te ouvir, você ganhou. Agora, se ele não te ouvir, procure outra igreja. Agora, não saia também falando mal dele, não. Não fique espalhando boatos, como muitos fazem também. Saia, procure um lugar onde a palavra de Deus tem sido pregada de forma correta, coerente e bíblica. Agora, não se deixe levar por essa questão de que você não pode corrigi-lo, e se você sair da igreja, você está amaldiçoado. Isso também não existe. A bênção do Senhor repousa sobre a tua vida. Então esteja na presença do Senhor, buscando o Senhor, aprendendo a palavra do Senhor, e não se deixando levar por esse tipo de gente. Cuidado, porque muitos têm feito isso e enganado a muitos. Por isso, o conselho que eu te dou hoje, conheça a palavra de Deus, busque conhecer cada vez mais a palavra do Senhor, e ouça a palavra do Senhor com alegria na boca daqueles que têm tido cuidado, o zelo, procurado fazer o melhor para ensinar a palavra de Deus. Ninguém está livre de errar, mas quando nós erramos e entendemos que erramos, nós corrigimos, pedimos perdão, nos desculpamos e continuamos a fazer o que é correto. Então, guarde essa palavra e que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Todo texto está dentro de um contexto. E o contexto é que diz qual é a frase, qual é a finalidade daquele texto. Pense nisso e que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Amém?